século XVI e início da Idade Moderna, que vai até o século XVIII, o século da Reforma de Lutero, do Concílio de Trento e da Virgem de Guadalupe. O que marca o início da chamada Idade Moderna é certamente o movimento chamado renascentista e os descobrimentos. Então, o centro do mundo já não é mais a Europa, por causa dessa expansão, tanto do pensamento quanto dos territórios. Continua a renovação das letras, das artes, das ciências, isso muitas vezes fora do âmbito da igreja, mas sempre com consequências para a igreja, consequências espirituais. É o século de Maquiavel, de Nicolau Copérnico, de Rafael, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Erasmo, de Roterdã, o príncipe dos humanistas, e da Reforma Protestante de Lutero. As causas mais remotas do protestantismo é sem dúvida a decadência da autoridade pontifícia, agravada durante o período de Avignon. Uma segunda causa é a decadência da teologia escolástica, junto com o falso misticismo. Uma terceira causa está nos abusos e corrupção dos clérigos e na avidez por recursos da Cúria Romana. Isso são causas remotas ou coisas que favoreceram o nascimento do protestantismo. Também podemos elencar aí a condição político-social da Europa, especialmente da Alemanha, onde se acentuava um nacionalismo frente à política imperial de Carlos V. Muitos príncipes e nobres alemães seriam os primeiros em aderir à causa revolucionária de Lutero. Bem, a faísca que provocou esse incêndio chamado protestantismo foi que quando o príncipe Alberto comprou para o Papa Leão X o arcebispado de Mogúncia, Leão X concedeu-lhe uma indulgência para conseguir dinheiro destinado à construção da Catedral de Mogúncia e da Basílica de São Pedro em Roma. Indignado com esses abusos, Lutero publicou 95 proposições a respeito da doutrina das indulgências, mesclando ali recriminações contra a autoridade eclesiástica, e as pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Lutero opunha-se à falsa segurança que davam as indulgências, pois o cristão não poderia comprar a graça de Deus. Isso, na verdade, foi um pretexto, não é? Porque era apenas uma das teses de Lutero. Em 1520, a bula Pontifícia Exsurge Domini condenava 41 proposições de Lutero. Lutero queimou essa bula, não obedecendo à igreja, e a partir de então considerou-se excomungado. Os princípios doutrinários de Lutero são os seguintes: só a Escritura, sola Escritura. Nem a tradição, nem o magistério são necessários. A única fonte revelada é a Escritura, e cada um a interpreta à sua maneira, ao livre exame. Rejeita a autoridade do Papa e a hierarquia. Segundo, só a fé, sem as obras. Segundo ele, nossas obras estão corrompidas porque estamos cheios de pecado e apodrecidos da cabeça aos pés. Portanto, nossas obras não merecem nada, só causam rejeição para Deus. Terceiro, só o batismo e a Eucaristia. Ele nega os demais sacramentos. Quarto, só Cristo. Portanto, rejeitou os intermediários, pois acreditava que toda mediação humana negava a mediação única de Cristo.
Então ele rejeita o culto aos santos e nega a igreja como intermediária, nega o Papa, o clero. E quinto, só uma igreja invisível. Ele não aceita a igreja como instituição, como uma estrutura visível e hierárquica. Bem, as consequências imediatas dessa revolta de Lutero: na Alemanha, os nobres tomaram as terras eclesiásticas em nome da igualdade dos homens perante Deus. Houve revolta com os camponeses, que foram massacrados também, e vieram, em consequência disso, inúmeras separações na igreja provocadas por essa revolta de Lutero. Primeiro tivemos anabatistas, pregavam a necessidade de um novo batismo. Calvino, francês, que aderiu às ideias reformistas, mas desenvolveu uma doutrina própria sobre predestinação, segundo a qual Deus já tem predestinados uns para ir para o céu e outros para o inferno, independente de suas obras. Zwinglio, em Zurique. João Knox, sacerdote católico escocês, deixou-se seduzir pelas ideias reformistas e fundou a igreja presbiteriana. Juntou-se depois a Calvino. Henrique VIII, rei da Inglaterra, separou-se da igreja porque ele não conseguiu do Papa uma anulação de seu casamento para se casar-se com uma amante. A resposta da igreja ao reformismo de Lutero foi o Concílio de Trento, 1545 a 1563. A finalidade e o objetivo de Trento foi salvar a ortodoxia dos costumes, manter a unidade da igreja, reanimar a santidade no clero e no povo. Trento abriu uma nova era à igreja e seus decretos começaram a praticar-se por toda a cristandade. O concílio, além de aproximar-se da reforma dos costumes, centrou-se principalmente em esclarecer a doutrina católica, negada por Lutero. Foi um concílio feito em 3 etapas. Os principais pontos doutrinários do Concílio de Trento são as fontes da revelação. Reafirmou-se que as Sagradas Escrituras e a tradição da Igreja são as fontes da revelação. Reafirmou o cânon bíblico de 73 livros, e não o cânon proposto por Lutero de 66 livros. Explicou a doutrina do pecado original, da graça e dos sacramentos. Reafirmou a existência de 7 sacramentos. Voltou a ensinar o valor das indulgências. Publicou o Catecismo Romano. Instituiu os seminários para os padres. Surgiu neste século algumas ordens religiosas, como a do Oratório do Divino Amor, os Teatinos de São Caetano Thiene e Pedro Carafa, os Barnabitas e os Capuchinhos, uma renovação da ordem franciscana. Também ordens femininas como as Ursulinas e, por fim, a Companhia de Jesus, os Jesuítas, que tinham por lema Ad Maiorem Dei Gloriam, para a maior glória de Deus. Seria um exército às ordens do Papa para a defesa e a explicação da doutrina católica. Também temos grandes místicos como Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, São Francisco de Borja e São Pedro de Alcântara, primeiro padroeiro do Brasil. Nesse século aparece a Virgem Maria de Guadalupe, no México, em 1531, tornando-se a padroeira da América.